Quero dar bom dia a todos aqui em nome do PENESB. Mais uma atividade hoje, aliás, várias atividades, né, recomeçando, dando continuidade à noite de ontem, que nós tivemos uma abertura com muito sucesso, com a fala do professor Dr. Kabengele Munanga. E hoje, então, nós teremos nessa primeira parte a conferência, né, do professor com o tema Educação e Religiões Comparadas, o conferencista PhD Jean-Robert Michel, da Universidade de Montréal, Haiti, em que ele vai falar sobre educação e religiões comparadas. Eu convido então o professor Ernest Jean-Robert Michel para sentar-se à mesa aqui conosco. Numa breve apresentação, porque vastíssimo é o currículo do professor. Então, o Ernest Jean-Robert Michel é PhD em Estudos Teológicos na Universidade de Montréal, Canadá. Tem mestrado pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção de São Paulo, Brasil. Suas áreas de pesquisa: teologia negra, missiologia, o pluralismo religioso, ética teológica e a questão da identidade, da teologia contextual, membro do Instituto Mariama, Associação Padres, Bispos e Diáconos Negros do Brasil, e compõe a Pastoral Afrodescendente. Então, agora, ouviremos o professor doutor Ernest Jean-Robert Michel com as nossas boas-vindas aqui na faculdade e no PENESB. Muito obrigado. Preciso de alguém para me auxiliar com a apresentação que preparei. Mal comecei mal, porque a primeira palavra que eu queria dizer era bonjour. Ça va bien, merci. Educação e religiões comparadas. Estão prontos? Vou falar da casa de um negro favelado. Ele escreve assim: au bout du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais, dans une rue très étroite. Une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourri des dizaines de rats et la turbulence de mes 6 frères et sœurs. Une petite maison cruelle dont l'intransigeance affole nos fins de mois, et mon père, fantasque, grignoté d'une seule misère, je n'ai jamais su laquelle, qu'une imprévisible sorcellerie assoupit en mélancolique tendresse ou exalte en haute flamme de colère, et ma mère dont les jambes, pour notre faim inlassable, pédale de jour, de nuit. Je suis même réveillé la nuit par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit et le jour, et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d'une ceinture que ma mère pédale pour notre faim, et de jour et de nuit. Avez-vous entendu? Entenderam tudo? Leiam atrás. Esta pessoa que escreveu isso estava escrevendo nos anos 30 do século passado. Pode ser que a sua foto parece com Martin Luther King, mas não, é Aimé Césaire. Próxima página. Aimé Césaire foi um poeta negro
Ele era da Martinica, um país caribenho. Pode clicar em cima e a gente ouve. Em cima do nome. O som. Volume. É para acordar quem ainda está dormindo. O canto fala da manhã. Logo de manhã, lá pelas 6 horas da manhã, levantar os meus olhos para perguntar o que está acontecendo. E Deus está nesse canto. O canto está dizendo que Deus dá um jeito para passar pela manhã e chegar a algum lugar. Muito obrigado. Voltamos para a apresentação. Esse poeta negro, na década de 30, deu-se conta da desigualdade que assola os negros da Martinica. O país dele fazia parte da grande França. Imagina. E nesta caminhada descobriu que a maneira de trabalhar sua negritude era para pôr em evidência o racismo e o colonialismo que não deixa uma pessoa do Caribe de ser gente inteiramente. Mas ao mesmo tempo, o conjunto do trabalho dele mostra uma maneira, um caminho para viver na diversidade. Para isso, estudando junto com ele, nós podemos ver muitas análises éticas sobre todos os aspectos da sociedade. Mas, falando de uma palavra que gostaria que vocês tenham em mente me ouvindo: interculturalidade, intercultural. Porque as culturas são o berço das religiões. Se você fala de religião e ignora a cultura que dá sustentação, já está no chão, está para lá e não vai chegar a lugar nenhum. Lá começamos a introdução. Brasil, um país laico. Dado que nos encontramos numa jornada de reflexão sobre educação e relações raciais, é legítimo trazer a pergunta seguinte: Brasil, um país laico? A população, como sabemos, professa diferentes religiões. Como vamos fazer se um dia descobrimos que nas escolas que nós temos o ensino religioso com caráter confessional? Seria uma boa ideia ou uma má boa ideia? Todavia, o que deve ser lembrado que é sempre uma oportunidade quando estuda. Com enfoque comparado, esses princípios básicos que podemos olhar de cada uma das principais religiões professadas pela população brasileira pode ser uma pista boa. Isto pode ser chamado de estudo das religiões comparadas. Mas, digamos logo, o estudo das religiões comparadas é muito vasto. E para não aborrecer-vos logo no início, a linha que vou seguir nesta apresentação vai na direção que poderia interessar-vos numa perspectiva de educação e relações raciais, bem que não sou especialista. O estudo desta problemática é sempre abordada na universidade de onde venho. Porque, numa sociedade pluralista,
dentro de um universo de comunicação e de redes, o estudo das religiões constitua um desafio tão importante que não dá para passar sem olhar. Minha formação e meu trabalho na Universidade de Montreal, assim também no Haiti, não se dá no confronto, mas debatendo com assunto provindo de cada horizonte religioso. Vários horizontes, porque as denominações religiosas sempre se desdobram. E os cientistas das religiões, os teólogos, levam em conta todo aspecto relevantes nelas. Então, meu campo de pesquisa analisa discursos e realidades desse tipo, que denota traços característicos da afrodescendência. Sinto-me bem, portanto, num contexto como esta jornada de educação e relações raciais, porque num compromisso de reflexão neste Brasil multicultural e mestiço, é sempre bom estar atento aos caminhos de libertação das pessoas. Lá entramos no assunto. Religiões comparadas, comparative religions. Esse termo vem de 1893. Alguém aqui já era nascida? Não. É um campo de estudos das ciências da religião que permite analisar diferentes manifestações do fenômeno religioso a partir de temas comuns, rituais, aspectos semelhantes, etc. Sabe, o objetivo maior deste exercício é para chegar ao diálogo interreligioso. Mas primeiro tem que esta religião existir e, sobretudo, ser reconhecida. Não sou especialista de estudos específicos das religiões comparadas, portanto não entrarei no mérito desses estudos que tratam do campo científico da religião. Entretanto, com a minha caminhada, estou mais ou menos habilitado a falar de certos estudos interreligiosos numa perspectiva intercultural, tratando-se da negritude. Minha linha de pesquisa vai na direção do diálogo interreligioso. De toda maneira, numa sociedade como o Brasil, todas as religiões acabam por se cruzar. Portanto, apresento-vos as religiões em dois aspectos fundamentais, positivo e negativo, porque a religião é como eletricidade. Aí vamos ver assim, das duas maneiras, ver a religião como opressora, ver a religião como libertadora. Como então explicar que a religião vai nestas duas direções? É isso que vamos estudar juntos. Então vamos olhar a religião, aí mesmo, como opressora. Ver a religião como opressora porque aquele grupo religioso que ampara às vezes os pobres em gestos de solidariedade arrasta o sujeito para a sua instituição. Só que lá tem uma estrutura com hierarquia. Encontra-se uma libertação de uma situação de calamidade, mas expõe-se também à dominação dos que têm o controle dessas ações. Os motivos, os movimentos religiosos que não fazem a análise crítica do racismo ou também do sexismo ou das injustiças sociais correm o risco de alienar. Somente a caridade não basta. O bem pode ser bem mal. Vê a religião como libertadora, porque todo ato religioso em si procede de uma força libertadora. É o ponto forte que deve ser exposto. Os movimentos de libertação nas religiões ganham a ser conhecidos por educadores, porque ajudam a trilhar em diversos campos caminho de libertação do racismo ou do sexismo. Já ouviram falar de teologia da libertação na América Latina? Nos últimos anos
foi na direção dos negros, da ecologia e vários aspectos dos movimentos da sociedade. Então, o aspecto libertador a ser posto em evidência lembra que os negros se serviram da religião para chegar ao espaço quilombola. Esta leitura libertadora do cristianismo é importante, porque os agentes de educação, se entender isso, vai poder apresentar dignamente referências às religiões de matrizes africanas praticadas em segredo no mundo colonial e hoje tem outros aspectos a ver. Lá chegamos na outra página. É o bendito pluralismo religioso. A consciência negra, estamos no mês de novembro no Brasil, passa pelo aspecto religioso. Nós que trabalhamos com isso, descobrimos que no século XXI é preciso elucidar o trajeto das religiões na luta pela igualdade. Isto é consciência negra. Porque tem a história que não foi contada. Os primeiros missionários que vieram no tempo da escravidão eram apoiados por colonizadores. E neste contexto teve o caminho de libertação. Há que desvendar esses trilhos. Nós também devemos entender que o negro e as religiões, os negros, é um assunto complexo por si só. Historicamente, sabe-se que a religião perpassa por todos os estratos da vida dos negros na sociedade. Sua relação estreita com a religião se manifesta na sua maneira de ser inteiramente pessoa física, cidadão, o ser religioso que ele é, com toda a verdade que os levantamentos referem. A identidade negra está ligada às suas tradições culturais, como com as espiritualidades africanas e afrodescendentes. Viver na diversidade, segundo o que se sabe no Brasil, no campo religioso, nunca foi um problema para a negritude. Todavia, análises éticas são importantes. Hoje, a religião muitas vezes desempenha mais o papel de cultura e força civilizatória do que propriamente de credo e de adesão que configura a vida. A escola não pode esquecer isso. As religiões no Brasil. Sabemos que tem diferentes ensinamentos religiosos no Brasil. Eles coabitam de forma harmoniosa? Quem é o professor, a professora aqui que já ensinou de maneira ética sobre Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Igreja Católica, igrejas evangélicas, pentecostais, uma teologia muçulmana, judia e assim vai. Vocês sabem dessa harmonia? Os negros e a religião. Nós temos estatísticas. O que era no tempo da Lei Áurea, vocês acham que mudou hoje? Quando vai ensinar sobre a questão religiosa? Ainda, o que estou indicando é análise crítica que é importante para ter um olhar aberto, pois a ambivalência das religiões que reproduzem relações de poder opressor é presente, mesmo em 2015. Sem falar das teses históricas de inferiorização e demonização de certas religiões. Tem várias pessoas que já trabalharam sobre isso e podem nos ajudar para ir em frente.
embora não existam mais os modos de repressão passados, as relações de poder levam a resultados semelhantes. Olhem para a sociedade que nós temos. Tem alguns em cima, e a maioria a gente vê o quadro, e tem outros embaixo, nós sabemos quem são nessa maioria. Religiões afro-brasileiras. Quem não toma cuidado pode às vezes falar de sincretismo brasileiro. Tem muitos especialistas para analisá-lo, esse sincretismo. Mas vários livros, sabemos, já foram escritos e eles vão em direções que às vezes a gente acha que esse autor, será que parou para pensar antes de escrever? O professor Kabengele pode vos ensinar muito sobre isso. Toda vez que se abre a boca para falar de sincretismo no Brasil, pode esperar ver baixaria, porque sempre vai nessas direções opostas, às vezes com boa fé. Agora estamos na atualidade. Religião e política. São aspectos que estou mostrando para vocês. Se vocês vão para o plenário dos deputados em Brasília, vão entender do que estou falando. E sabe o maior peso de onde vem? Do estado do Rio de Janeiro. Não é por acaso. A separação entre Estado e religião se desenvolve sim aos poucos. O Brasil é considerado um Estado laico. No entanto, é claro que as diferentes confissões religiosas compõem-se de pessoas fazendo parte da sociedade brasileira. Logo, entende-se que tem questões éticas e religiosas atuais para ver. O Brasil não é o povo das três raças. Supõe-se assim que essa diversidade poderia gerar pluralidade das expressões culturais e religiosas, mas nem sempre é bem assim. Sabemos, ainda uma vez temos que dizer, as religiões podem dialogar, mas também pode alienar ou oprimir essas expressões. Sabe-se pouco das análises étnicas das diversas religiões diferentes que existem no Brasil. Voltamos para 1960, onde foi, aos poucos, olhar para a questão da enculturação. Hoje tem, mas nem sempre foi presente. Lá, olhemos um pouco Morte e Vida Severina. Ligação aí. Ainda bem que já conhecemos a história. Essa história já foi contada. Eu abri assim para religião e política. Vamos para frente, aí depois a gente já tem memória. Tem que falar em 2015. Em diante, desde 2010 se fala nisso, sobre o último censo no Brasil, sobre a questão religiosa. Próxima página, que diz os grupos que mais crescem
em questão de declaração de religião, são as igrejas pentecostais. Por quê? Tem várias coisas, aspectos que foram colocados na frente. Por exemplo, hoje em dia, ser religioso não é sempre firme. Temos pessoas, professoras também, que não tem problema nenhum de ser numa religião este ano e o ano que vem estar numa outra e voltar para outra e depois estar numa assim, e assim vai. Na vida dela já passou por 50 religiões. São igrejas mais leves, talvez em todos os sentidos do termo. São igrejas mais democráticas. Temos perguntas. São igrejas menos exigentes? Depende. Igrejas que investem mais no trabalho com a afetividade das participantes? Pode ser. Então, olhamos um pouco para esta pesquisa para ver alguma coisa. Próxima página. E nós vamos logo para o estado do Rio, IBGE. Ligação IBGE aí no meio. Como professoras, eu sei que vocês vão olhar. Estado do Rio. Vai mostrando quais são as religiões que existem no Brasil, mas especificamente no estado do Rio de Janeiro. Isso baseia-se nas respostas que as pessoas dão. Por exemplo, quantas milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro, que professam as igrejas de matrizes africanas? A resposta, quando vai ver o que o IBGE apresenta, nós temos mais perguntas que respostas. Todavia, o censo tem revelado que tem uma refiguração no histórico do campo religioso no Brasil. Tem uma diminuição clara de brasileiros que se identificam como católicos e um aumento significativo do número de evangélicos e daqueles que se dizem sem religião. Eu apresento com essa pequena conclusão só para deixar espaço para o debate. E a nossa conclusão é o seguinte. Próxima página. É o debate. Tudo para voltar a tudo que eu acabei de apresentar para vós. Comecei com a questão de MCZEC para introduzir o tema intercultural. Passei por tudo aquilo que foi a caminhada da consciência negra para levantamento da questão afro-brasileira no Brasil, vendo a religião que pode ser tanto opressora como libertadora, e aspectos que professores ganham em estudar mesmo na universidade para se preparar a lidar com o problema em classe. E para terminar, o censo que nos propõe muitos campos, muitas pesquisas a fazer e muitas questões a responder. É isso.